E agora eu queria compartilhar uma palavra com você. E eu coloquei no grupo da igreja, não sei se você está no grupo da igreja, do WhatsApp, se você não tiver, você pode aí participar, tá certo? Ali você vai ficar sabendo de alguns detalhes, algumas agendas, algumas coisas, alguns avisos em relação às nossas atividades como igreja. Eu coloquei ali que esse final de semana, e pelo menos no próximo domingo, nós vamos ser ministrados a respeito de um tema, que é sonhos. E o título dessa mensagem, tanto essa como de domingo que vem, que sou eu que estarei escalado, o título é Vivendo os Sonhos de Deus. Vivendo os Sonhos de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 139. Vamos ler do 1 ao 18. Nós vamos fazer uma base aqui hoje, para depois, semana que vem, nós continuarmos da onde nós paramos, tá certo? Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Ainda mesmo antes de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe, e te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado, Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Agora vai no versículo 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Queridos, que salmo lindo. Que salmo lindo que fala dos atributos do Senhor. Ele fala de atributos do Senhor que só Ele tem e que Ele não entregou para mais ninguém. Ele fala, por exemplo, da onipresença de Deus. Que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Você vê o salmista falando, não tem como escapar do Senhor. Não tem como eu me esconder do Senhor. Mesmo se eu pegar um avião agora, claro que não tinha avião na época, mas se eu cruzar o oceano para me esconder do Senhor, lá eu me encontro contigo. Se eu me esconder ali na escuridão, ainda o Senhor ali me encontra. O Senhor está em todos os lugares e só Ele tem essa capacidade. Se nós estamos aqui adorando o Senhor, em nome dEle nós estamos, Ele está no nosso meio. A Tua palavra nos garante isso. Se tiver uma outra igreja nesse momento, sei lá, no outro lado do mundo, se tiver um japonês agora, às 8 horas da manhã que é lá, 12 horas de diferença, se ele estiver reunido no nome do Senhor, estiver tendo um culto ali, o Senhor também está. Da mesma forma que Ele está aqui, Ele está lá. Essa é uma característica do nosso Deus e só nosso Deus tem
esse poder. Há outras religiões que prestam cultos a deuses estranhos, na verdade, a demônios, que, inclusive, sabendo dessa condição limitada do seu Deus, eles marcam a agenda para fazer um culto a esse demônio numa data, num lugar. Aí, em outra data, eles marcam em outro lugar, porque o Deus deles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Há uma festa que se chama Black Sabbath, ou Black Shabbat, que é uma afronta ao nosso Deus. E essa festa, ela é celebrada em dias diferentes, em locais diferentes, porque eles têm a consciência que o demônio que eles adoram não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, a característica de onipresença é somente do nosso Deus. Só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele está aqui no meio de nós, Ele está aqui presente no meio de nós. E nós não somos emocionados, por exemplo, num culto desse, mas nós somos tocados por Ele. Nós somos ministrados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas a outra coisa que esse salmo fala é a respeito da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O salmista chega a dizer que antes da palavra chegar à boca dele, Deus já sabia o que ele iria dizer. A Bíblia diz que, aqui nesse salmo, que quando nós éramos ainda um ser informe, dentro do ventre da nossa mãe, antes da sua mãe saber que ela estava grávida de você, Deus já sabia que ela estava grávida. E Ele te observava ali, desde o primeiro momento da concepção, Deus já estava te observando. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Mas a Bíblia também fala que Ele não é apenas um Deus que onipresente e onisciente, mas a Bíblia também fala que nosso Deus é um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Apocalipse capítulo 4. Quando o apóstolo João está ali tendo uma visão do futuro, das coisas que aconteceriam, há um convite de Deus para que ele subisse ao céu e observasse algumas coisas que aconteciam no céu. E ali João, ele tem uma visão extraordinária do ambiente celestial e do próprio Deus. Ele não consegue descrever, assim, fica difícil de João descrever com palavras simples, né? Com o seu vocabulário, com toda a sua sabedoria, descrever a aparência de Deus. Então ele fala que aquele que Deus estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava ao seu trono. Essa era a visão que ele tinha e como ele conseguiu descrever. Mas ali ele fala que havia seres ao redor do trono adorando a Deus. E o que os seres falavam ali, você vai ver no capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: cada um dos seres vivos tinha 6 asas inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetiam sem parar. E o que esses seres repetiam era o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Deus onipotente, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Aleluia! Nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E esse poder do Senhor não se acaba. Ele era assim no princípio, era assim quando Jesus Cristo estava pisando nessa terra, há mais de 2000 anos atrás, é assim hoje e continuará sendo por toda a eternidade. Porque um dos textos que deve acalentar o meu coração e o seu coração,
alegrar o meu coração e o seu coração é o de Malaquias capítulo 3, versículo 6. Que o próprio Senhor, em primeira pessoa, fala: eu sou o Senhor que não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que coisa linda e tremenda. Você olha para Deus e você não tem a preocupação de falar: como é que será que está Deus hoje? Está animado? Não está animado? Será que Ele está forte? Não está forte? Será que Ele pode me socorrer? Será que essa demanda Ele vai dar conta? Será que isso não é muito para Ele? Lógico que não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tem todo o poder e tem toda a autoridade, Ele não muda. Ele não muda. Mas além de Deus ser onisciente, Deus ele é presciente. Porque Deus ele não sabe todas as coisas assim, de forma imediata. Vamos imaginar, aconteceu algo agora, pá, Deus ficou sabendo. Mal aconteceu, Deus já está sabendo. Ele não precisa ser atualizado pela internet. Ele não precisa assistir um jornal. Ele sabe. Mas ele não sabe apenas imediatamente, ele sabe de forma antecipada. Tanto é que o livro do Apocalipse, muitas das coisas que estão escritas ali, quando foram escritas, nada tinha acontecido ainda, ou praticamente nada tinha acontecido. E muitas das coisas que estão escritas ali no livro de Apocalipse ainda não acontecerão, mas acontecerão. Quando o homem caiu lá no Éden, nós não vamos ver Deus chegando e falando assim: ô Miguel, ô Rafael, os anjos, né? Vem cá. Rapaz, estou com um BO. Você não sabe o que aconteceu. O homem caiu. Você acredita que aqueles dois desobedeceram? E agora? O que nós vamos fazer? Você tem alguma solução aí? Tem alguma sugestão para dar? Ele já sabia que o homem cairia. Ele já sabia que o homem cairia. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia até a roupa que você colocaria hoje. Sabia a hora que você foi tomar banho. Sabia o que você almoçou hoje. Sabia desde o começo do tempo, lá, desde a eternidade passada. Porque Deus, ele é presciente de todas as coisas, presciente de todas as coisas, presciente de todas as coisas. Uma das provas que nós temos, se você não acreditar nisso, gente boa, então vou te dar algo que você possa enxergar para você passar a crer. Capítulo 24 de Mateus. Abra lá em Mateus capítulo 24. E olha só, a partir do versículo 4. É Jesus falando. É Jesus falando. Diz assim, a partir do 4. Jesus respondeu, porque qual é a pergunta que fazem para Jesus? Jesus está respondendo uma indagação. A pergunta é dos discípulos, quando eles falam assim: Senhor, quando será a sua volta? Quando mais ou menos será a sua volta? Quando tudo isso vai acontecer? Jesus, ele fala assim: olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas tem um cenário. Então, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor deu esse cenário, que era como estariam as coisas próximo do final, próximo do dia da volta dele. E olha só no capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane. Para só um pouquinho. Gente, hoje uma das marcas da nossa geração no sentido de tempo, de época, é um engano. Filho, quanta gente enganada. Quanta gente andando no engano. E algumas coisas que são tão claras, tão transparentes para mim e para você. Aí você fala assim: mas não é possível, como é que uma pessoa pode andar nessa linha, ter isso em mente, acreditar nisso, fazer isso? São pessoas que estão onde? No engano. Eu estava conversando com o Carlos Cano, que é um dos nossos irmãos lá de Campinas, domingo passado aqui, a gente estava comentando sobre essa questão de engano. E ele falou assim do poder, e ele falou uma coisa que realmente iluminou minha mente. Ele falou assim: sabe, a gente estava falando coisas aí de
corriqueiras. E aí ele falou assim que o inimigo das nossas almas, ele é pródigo em enganar. E ele tem um poder de convencimento muito grande. Ele tem um poder de convencimento muito grande. E o que o Carlos falou, ele falou assim, imagina que Satanás, ele convenceu, ele persuadiu anjos. 1/3 dos anjos foram persuadidos por Satanás. Gente, anjo ministrava diante do Senhor. Esses anjos que são demônios, hoje, eles ministravam diante do Senhor, tinham acesso direto a Deus, eles sabiam quem era Deus. Pensa num poder de persuasão e de engano que Satanás tem sobre a vida das pessoas. Se fez isso com os anjos, imagina, os anjos têm acesso, esses anjos tinham acesso a Deus. Viam Deus. Ouviam diretamente da boca de Deus. E Satanás o enganou, fez comércio com eles, assim fala o livro de Ezequiel. Uma das marcas dessa geração é o engano. Muita gente enganada. Mas vamos continuar. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Querido, esse texto foi escrito, foi falado há mais de 2000 anos atrás, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pensa, olha para o mundo que nós estamos vivendo, não é possível que você não veja esse cenário. Não é possível que você não acredite que Deus é um Deus onisciente e presciente. Porque isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos vendo hoje, no ano de 2022, muitas dessas coisas acontecendo. O ódio. Pensa. O ódio está aí. Guerra. Rumor de guerra. Nós falamos só da guerra da Ucrânia e Rússia, mas tem muitos países aí em situação de guerra. Muitos países em situação de guerra. Uma das poucas nações que não estão em guerra no momento é o Brasil. Mas muitas nações estão participando de movimento de guerra. E hoje se tornou tão comum, porque há quanto tempo que está existindo uma guerra ali na Rússia e Ucrânia? Todos os dias nós estamos vendo notícias aí no nosso celular de coisas acontecendo, bombardeio acontecendo, e isso já se tornou corriqueiro para nós. Nós olhamos, passamos os olhos ali, nós nem damos conta de que há pessoas, muitas pessoas morrendo. Muitas pessoas morrendo. O afastamento de Deus, olha só o versículo 10. O afastamento de Deus. Pessoas afastadas do princípio de Deus. Traição, ódio. Versículo 10 fala isso, fala dos falsos profetas. Pessoas falando em nome de Deus, usando o nome de Deus. Coisa terrível, visão antecipada das coisas, é o que Deus tem. O pecado aumentando, o amor de muitos se esfriando, versículo 12. Querido, pecado, tem pessoas acham que o pecado é pecado. O pecado é pecado. E as pessoas já não acham mais que, tanto é que se torna até iniquidade, porque o pecado, quando se torna normal na vida de uma pessoa, já ultrapassou esse limite, já se tornou iniquidade, é acima de pecado. Quando a pessoa faz uma coisa e ela faz assim de uma forma displicente, como se fosse comum, e aquilo é pecado, o coração dela já não dói mais. Ela já não passa, ela não é mais uma pessoa pecadora, ela é uma pessoa iníqua. É iniquidade isso. Essa é uma marca do nosso tempo. E isso
foi visto há quanto? Foi falado há quanto tempo atrás? Há mais de 2000 anos atrás. Então Deus é um Deus onipresente, onisciente, presciente e onipotente. Amém? Amém. Agora, tem coisas que Deus deu ao ser humano, a mim e a você, que também é só nossa. Ele entregou para mim e para você, e aí ele não mexe. Isso se chama o poder de escolher. Deus deu a mim e a você o poder de escolha, o livre-arbítrio. Quando o salmista diz lá no Salmo 139, todos os meus dias estavam escritos no teu livro, antes mesmo dele existir, o que quer dizer? É que ele é um Deus presciente. Ele sabe todas as coisas de forma antecipada. Ele sabe de todas as coisas de forma antecipada. Mas esses dias são escritos por mim e por você, segundo o nosso querer. Sabe por quê? Porque senão nós vamos acreditar num Deus que faz escolhas para mim e para você. E ele escolhe, por exemplo, que uma criança esteja hoje num abrigo, tirada da sua família, porque os seus pais se drogavam e entregavam essa criança de 5 anos, de 4 anos à prostituição. E cabe da nossa mente um Deus que sonhou isso, planejou isso para essa criança? Não cabe isso na minha cabeça. Não cabe isso na minha cabeça de pensar que um Deus, ele definiu lá na eternidade quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Imagina, o inferno que é um negócio tão terrível. O inferno que é um negócio tão terrível, que será um negócio tão terrível, onde as pessoas vão sofrer durante toda a eternidade, um lugar onde haverá choro e ranger de dente todos os dias, todas as horas, durante toda a eternidade. Então Deus lá atrás, ele definiu, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não cabe isso na minha mente. De um Deus que nós chamamos de bom, de um Deus que nós chamamos que é um Deus cheio de graça, um Deus que definiu lá atrás, que eu ou você vamos para o céu ou para o inferno. Então ele ama mais alguns do que outros, ele prefere e pretere. Eu não acredito nisso. Então ele entregou para a minha vida e para a sua vida algo que se chama livre-arbítrio, que é o poder de nós decidirmos, a condição de nós decidirmos. Ele entregou também para os anjos, porque Satanás decidiu. Ele corrompeu 1/3 dos anjos que se tornaram demônios e caíram. Agora, o período do livre-arbítrio dos anjos acabou. Hoje não tem como Satanás, estou arrependido. Porque ali fechou a janela do livre-arbítrio dos anjos. Demônio é demônio e continuará demônio para sempre. Satanás é Satanás e continuará Satanás para sempre. O meu e seu livre-arbítrio acabará quando? Quando você acha que acabará? Queridão, quando sua senha cantar. Sabe quando a sua senha cantar? Cantou minha senha. Acabou seu dia aqui na terra. Acabou, gente boa. Ali você definiu em vida qual seria onde seria a sua eternidade. Deixa eu falar um negócio para você. Não existe na Bíblia purgatório, hein? Isso é uma invenção boa até. Eu achei uma invenção fantástica. Mas é do homem, porque você pensa, você pode fazer o que você quiser aqui. Aí depois você vai ter um tempo para expurgar isso. Não é? Ser morto. E aí isso tudo que você fez de ruim aí vai ter um monte de gente orando por você em 7 dias. Tudo isso aí vai acabar. Isso aí, desculpa, querido, mas não está na Bíblia. É uma boa invenção até. Que a gente podia fazer muitas coisas aqui, já pensou? E a gente tinha um tempo aí que alguém ia se arrepender por nós, depois de nós mortos. Mas isso não existe na Bíblia. Então o livre-arbítrio nosso acaba quando nossos olhos fechar nessa terra, quando nós morrermos. E Deus respeita cada uma das nossas decisões. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Olha só.
Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo... Eu marquei aí no 19, gente boa, mas pode ser aí no 15. A partir do 15. Olha só o que o Senhor fala para o povo de Israel. Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que o amém o Senhor, seu Deus, e guardem, pois, melhor dizendo, pois hoje ordeno que amem, que o amém é ótimo, né? Vocês nem para me corrigir, gente boa. Estão prestando atenção, hein? Vamos lá de novo. 15, é o sono, gente boa. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje que certamente serão destruídos. Não terão vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunho das escolhas que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. O que o Senhor está falando? Eu estou dando opção para vocês. Vida e morte, bênção e maldição. Vida e morte, bênção e maldição. Bênção ou calamidade. Vocês têm escolha. O que vocês definirem, eu vou acatar. Eu vou respeitar a escolha de vocês. Eu gostaria que vocês escolhessem bênção e vida. Não morte e maldição ou calamidade. Mas está nas tuas mãos o direito de escolher. Então, querido, o direito de escolha está na minha e na sua mão. Aí, se eu quiser fazer uma escolha estúpida? E se eu quiser fazer uma escolha estúpida? E se eu quiser fazer uma escolha infame? E se eu quiser fazer uma má escolha? Você acha que Deus vai te impedir? Ele não quer, mas Ele não vai te impedir. Em João capítulo 6, há uma galera que fez uma escolha estúpida. Porque Jesus, inclusive, eram discípulos de Jesus. Não eram a multidão, como o pastor Márcio já falou muitas vezes aqui, que há uma diferença entre discípulos e multidão. A palavra de Deus chama essas pessoas de discípulos, então não eram pessoas que não conheciam a Deus, tinham um certo nível de conhecimento de Deus, andavam com Deus através de Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo, seguiam Jesus Cristo. E ali, Jesus Cristo lança uma palavra, ele ministra algo, e o que ele ministra não cai muito bem no coração daquelas pessoas. Aí, lá em João capítulo 6, versículos 66 e 67, acontece algo. Nesse momento, a Bíblia diz, nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. O que é isso senão uma escolha estúpida? Discípulos abandonando o Senhor. Discípulos abandonando o Senhor. Pessoas que conheciam o Senhor, caminhavam com Ele. E a partir daquele momento falaram assim, eu vou romper, não vou mais caminhar contigo. Eu vou te abandonar. Isso não é uma escolha estúpida. É a pior escolha de uma pessoa. É a pior escolha de uma pessoa, é abandonar o Senhor, abandonar o Senhor, abandonar o Senhor. E o que Jesus fala? O que Jesus faz? Ele para ali e fala assim, espera aí, gente boa. O que chateou vocês? O que eu falei que te ofendeu? O que eu falei que fez você ter essa atitude? Espera aí, deixa eu me desculpar, deixa eu me retratar. Não foi bem isso que eu disse, você entendeu errado. Foi isso que o Senhor fez na atitude mais estúpida daquelas pessoas? Claro que não, Ele não fez nada.
Respeitou a decisão daquelas pessoas. Se você quiser fazer uma atitude, se você quiser ter uma decisão estúpida da sua vida, se você quiser largar os caminhos do Senhor, Ele vai lamentar, mas Ele não vai te impedir. Porque esse Ele deu um poder para mim e para você de escolher. De escolher, de escolher. E depois, no versículo 67, Ele vira para os seus 12, que ficaram, aqueles do círculo mais íntimo. E aí ele pergunta. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Não foi no sentido de falar assim: vocês vão me abandonar também? Não é assim que Jesus fala. Gente, por favor, vocês não vão me abandonar também, né? Vocês não vão fazer isso comigo, né? E Jesus falou assim: vocês vão embora também? Vocês me deixarão? E aí Pedro marca aquele gol de bicicleta, né? Pedro deu muito boas bolas fora, mas essa ele acertou no ângulo de bicicleta. Ganha o prêmio Puskás de gol mais bonito da Bíblia, não é? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Oh, benção! Mas aqueles que escolheram de forma estúpida, Deus respeitou a decisão deles. Queridos, e quando nós fazemos escolhas, nós colhemos as consequências. Cada escolha que nós fazemos, nós colhemos consequências. Se nós fazemos boas escolhas, teremos boas recompensas. Se fizermos más escolhas, não teremos boas consequências. Atitudes e escolhas que nós temos definem muitas coisas do meu futuro e do seu futuro. Muitas coisas que você vive hoje, que eu vivo hoje, são frutos de escolhas passadas. Hoje, há 23 anos, eu vivo algo fruto de uma escolha minha de 23 anos atrás. Sou casado com a pastora Thaís, olha só que boa escolha que eu fiz. Espero que nesse momento ela esteja assistindo lá de casa. Não é? Só love a hora que eu chegar lá. Uma boa escolha há 23 anos atrás. Espero que ela possa falar o mesmo lá de casa. Não é? Que seja um sentimento recíproco, né? Mas quantas coisas que nós fizemos, escolhas erradas, e que de repente hoje nos pesa. E que nós arrastamos até hoje, porque tem coisas que nós não temos como nos livrar. Não tem como desfazer. E mesmo que tenham sido escolhas boas ou estúpidas, Deus mesmo estando com você, Deus mesmo sabendo de forma antecipada, Deus mesmo tendo todo o poder, Deus tendo toda a ciência, Ele não te impediu de fazer. E isso já estava escrito no seu livro da vida ali, porque de forma antecipada Ele sabia. Ele não manipulou você. Ele não nos manipulou. As circunstâncias podem ter nos influenciado, mas Deus não nos manipulou. Deus não nos manipulou. E queridos, onde as nossas escolhas têm nos levado? Aonde as suas escolhas têm te levado? O que você tem vivido? Quem tem sonhos aqui, levanta a mão. Pelo amor de Deus, se você não tiver sonho, eu preciso orar pela sua vida. Porque uma pessoa que não tem sonho, querido, pode dar seta para a direita e parar. Pode dar seta para a direita e falar: acabou minha vida. Nem que seja o sonho de ir para a eternidade, né? Que é um bom sonho, né? Mas você precisa ter sonho. Eu e você precisamos sonhar, ter sonhos, ter projetos. E olha só o que o salmista diz no Salmo 119. Olha só o que o salmista diz no Salmo 119. No versículo 59. Eu ia ler o Salmo 119 inteiro, mas falei: vou só ler esse versículo.
Você gostou da piadinha, porque você que sabe que esse salmo é o capítulo mais longo da Bíblia, né? Já pensou se nessa hora, nesse momento, você com essa fome, eu fosse ler os 176 versículos? Não é? Eu terminaria, você estaria orando em línguas aí, né? Deus derramaria um grande avivamento nessa igreja hoje. Mas olha só, o Salmo 119, só o versículo 59 já vai nos servir. O salmista diz assim: refleti sobre o rumo da minha vida. Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir os teus preceitos. Refleti sobre o rumo da minha vida e decidi seguir os teus preceitos. Refleti sobre o rumo da minha vida e decidi seguir os teus preceitos. Se você olhar para a sua vida hoje, se eu olhar para a minha vida hoje, para onde nós estamos indo? Qual rumo ela está tomando? Qual rumo ela está tomando? Para onde nós estamos indo com as nossas decisões, com as nossas escolhas, que foram facultadas a nós? É um poder que Deus nos deu de escolher e decidir, escolher e decidir. Mas através dessas escolhas e decisões que eu e você estamos tendo hoje, onde nós iremos? Para onde nós iremos? Como caminharemos? Exatamente é isso que o salmista está falando. Eu estou refletindo sobre o curso da minha vida. Para onde eu estou indo? E ele fala assim: mas hoje eu decidi. Hoje eu decidi viver os teus preceitos, andar no teu caminho, seguir a tua lei, fazer a tua vontade, cumprir o teu querer. Eu quero me alinhar aos teus preceitos. Porque se eu me alinhar aos teus preceitos, primeiro eu vou alegrar o teu coração. Primeiro eu vou alegrar o teu coração. Primeiro eu vou trazer alegria ao Senhor. E segundo, eu vou tomar um rumo, que é rumo de bênção. É rumo de bênção. É destino de preservação, de cuidado, de provisão. Porque as bênçãos do Senhor acompanharão aqueles que temem a Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que andam nos caminhos do Senhor. Sabe, queridos, nós estamos falando, nessas 2 semanas, nós vamos falar em viver sonhos, realizar sonhos. E não há possibilidade de você viver os sonhos, seus sonhos e os sonhos de Deus, se você não refletir sobre os rumos da sua vida e se alinhar à vontade de Deus, aos preceitos de Deus, à lei de Deus. Senão você vai continuar aí andando por caminhos perigosos, tortuosos, e que podem te fazer sofrer, trazer uma vida de penúria para você, de desgraça para você, estar longe da graça do Senhor. Sabe, o salmista no Salmo 139, eu já estou quase terminando. O salmista no Salmo 139, lá no finalzinho, os 2 versículos que eu li com você, ele fala assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Quando nós fazemos boas escolhas aqui nessa vida, quando nós decidimos andar pelo caminho do Senhor e usar esse poder que Ele nos deu, de escolher, decidir, mas segundo o padrão da palavra dEle, nós somos aquele povo que Ele tem buscado aqui na terra, que se chama adoradores. Pode vir, Ministério de Louvor. Nós somos chamados, nós somos achados pelo Senhor e chamados de adoradores. Porque adoração é se submeter à vontade de Deus.
Adoração significa se submeter à vontade de Deus. Então nós alegramos a Deus e Ele nos acha aqui na terra porque Ele tem procurado essas pessoas. Segunda coisa que acontece na minha vida e na sua vida é que nós vivemos as bênçãos do Senhor aqui nessa terra. Nós podemos contar com o favor dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, com o sustento dEle. Porque Ele estará conosco. Não só nos observando, mas Ele estará na nossa frente. Não só nos observando, mas Ele estará na nossa frente. E terceira coisa, todas as nossas decisões que agradam o coração de Deus, quando nós olhamos para o rumo da nossa vida e decidimos seguir os princípios dEle, nós vamos andar em direção àquilo que Ele tem para nós como sonho de Deus, dEle para as nossas vidas. Nós andaremos num norte, nosso norte será a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, os planos do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Só que não é só para esse tempo, é para uma eternidade. Olha só o que o salmista diz. Olha só o que o salmista diz no finalzinho do versículo, o último versículo do Salmo 139. Conduza-me pelo caminho eterno. Conduza-me pelo caminho eterno. Conduza-me a um lugar que o Senhor tem para mim para toda a eternidade. Queridos, primeira coisa para eu e você, para nós, vivermos os nossos sonhos. E os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida é fazer boas escolhas, boas decisões. O nosso destino depende da escolha que eu faço e eu e você fazemos hoje. Quais escolhas que você tem tido, quais escolhas que você tem feito que não agradam a Deus? Quais escolhas que você já tomou que te levaram para longe dos caminhos de Deus? O que você tem decidido fazer que está longe dos preceitos de Deus? Querido, isso não vai te levar a lugar nenhum. Quando eu estava falando, eu já estava me arrependendo do que eu estava falando. Isso vai te levar, sim, a um lugar. Porque se não te levasse a lugar nenhum, não teria problema. O problema é que ela vai te levar, sim, essas escolhas erradas vão te levar para um lugar, sim. Um lugar que não é bom. Um lugar que não é o que Deus tem para você. Mas se você fizer as boas escolhas, se você observar o rumo da sua vida e decidir andar nos preceitos, no caminho do Senhor, os seus sonhos e os sonhos de Deus para a sua vida chegarão. Amém? Está afim disso? Está afim disso? Então fique em pé, por favor. Nós vamos parar aqui, semana que vem nós vamos continuar. Porque mesmo você fazendo boas escolhas, em direção aos sonhos de Deus para a sua vida, você tem que saber como andar aí cultivando os sonhos de Deus para você. Então eu quero te pedir que semana que vem você continue aí. Você que está nos assistindo, marca aí na sua agenda para culto que vem você está assistindo, porque é um parte A e um parte B. Mas hoje nós queremos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija. Que esse poder de escolha que Ele nos deu seja aí usado com muita sabedoria. Com temor e sabedoria. Nós vamos pedir que as nossas escolhas hoje nos levem não só apenas para os nossos sonhos e para viver bênçãos aqui, mas que nos leve aí num caminho de eternidade. De eternidade. De eternidade. Nós vamos pedir perdão pelas escolhas erradas que nós fizemos. Nós vamos pedir perdão por cada semente que nós depositamos aí, por ter decidido errado. Algumas já germinaram. Mas nós vamos pedir perdão e misericórdia para Deus. E aquelas que ainda não germinaram, mas estão ali, não apontaram ainda o fruto amargo,
nós vamos pedir para que essas sementes sejam aniquiladas, sejam mortas, e que elas não deem frutos amargos para mim e para você. Amém, gente boa? Tá afim ou não? Tá afim ou não? Amém. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus tremendo. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Não há como, não tem comparação. Não há comparação entre qualquer outro Deus com D minúsculo, qualquer outro ser com o Senhor. O Senhor é lindo e tremendo. O Senhor tem palavras de vida eterna, como Pedro falou. O Senhor é um Deus que sabe todas as coisas de forma presciente, as sabe. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar, assim como o Senhor é presente aqui nesse culto. Presencialmente o Senhor está aqui na Davi de Carvalho 1021, que é o nosso endereço. O Senhor também está de forma presencial na casa de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, quer seja aqui em São João, Campinas, na cidade de São Paulo, em Minas Gerais, em Fortaleza, em outra nação. O Senhor também está ali. O Senhor tem todo o poder e tem toda a autoridade. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e será por toda a eternidade. O Senhor rege esse universo com a sua mão forte. O Senhor sustenta tudo isso e coloca todo esse universo numa grande harmonia, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome. Pai, há coisas que o Senhor nos entregou, que são preciosas. E uma delas é o dom da vida, de nós vivermos, de termos essa experiência humana aqui na terra. É tremendo isso. Mas o Senhor também nos deu o poder de decidir o que fazer com essa vida. E nós decidimos o que fazer com essa vida através das nossas decisões, das nossas escolhas. Através do livre-arbítrio que o Senhor nos deu. O poder que o Senhor nos deu de escolher. E o Senhor pode até mostrar o caminho. O Senhor pode até nos instruir na boa escolha. Na verdade é isso que o Senhor faz, principalmente quando o Senhor deixou a tua palavra. Porque a tua palavra é muito mais do que ser um manual do homem, ele é um manual do teu coração. É observando e lendo, estudando a sua palavra que nós entendemos como o Senhor funciona, como o seu coração age, o que o Senhor espera. Então o Senhor nos dá todas as dicas e todas as instruções de como fazer boas escolhas. Mas se nós decidirmos fazer péssimas escolhas, más escolhas, infames escolhas, o Senhor pode até se entristecer, mas o Senhor não vai impedir. O Senhor não vai nos impedir, mesmo nos amando tanto, o Senhor não vai nos impedir. E essa noite, onde nós estamos aí fazendo exatamente aquilo que o salmista do Salmo 119, o autor do Salmo 119 fez. Quando ele estava aí observando o rumo da sua vida. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Refletindo sobre o rumo da nossa vida. As escolhas que nós tivemos. As escolhas recentes e as escolhas mais antigas. E que nos define muitas coisas que estamos vivendo hoje, outras que ainda viveremos no futuro. E hoje nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão por cada escolha e cada decisão errada. Por cada decisão e cada escolha errada que nós fizemos. No tempo da ignorância, mas também do tempo que nós já conhecíamos ao Senhor. Nós te pedimos perdão. Há muitas coisas que nós escolhemos hoje que nós não gostamos muito. E por isso nós te pedimos misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor, que é um Deus de graça e poder, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê condição de suportar e, se possível,
que, se possível, Senhor, mude o cenário. Se possível, Senhor, transforme a nossa realidade. E nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer isso. Se houver um verdadeiro arrependimento, nós sabemos que o Senhor pode agir a nosso favor e nos livrar, transformar uma realidade. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Há outra semente que nós sabemos, outras sementes que nós sabemos que foram plantadas aí pela desobediência, sem sabedoria. De forma néscia nós fizemos, de forma estúpida nós fizemos. Nós pedimos que o Senhor, por favor, antes dessas sementes germinar, que o Senhor as mate ali. Mate ali, enquanto elas não apontaram, enquanto elas não trouxeram consequências. Nós pedimos que o Senhor, por favor, tenha misericórdia e quebre isso, acabe com isso, em nome de Jesus. E nós queremos hoje refletir sobre o rumo da nossa vida e colocar a nossa vida no teu padrão, no padrão dos teus preceitos, dos teus mandamentos. Porque nós sabemos que isso primeiro agradará ao teu coração, nos preservará enquanto nós estivermos aqui vivendo nessa terra, e também nos levará para a eternidade junto do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, hoje nós pedimos que cada uma das nossas decisões, é verdade, elas estão nas nossas mãos, mas que o Senhor nos dê graça e sabedoria para decidir de uma forma que te agrada, que te honre. Eu sei que isso está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos do Senhor. Isso está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos do Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor venha nos cercar, que o Senhor venha nos proteger, que a força do pecado não nos envolva, que as circunstâncias dessa terra não sejam tão opressoras contra nós, a ponto de nos fazer desviar dos teus caminhos. Nós possamos ter a força do Senhor para resistir a cada uma das propostas que Satanás faz todos os dias para nós. E nós sabemos que nós resistiremos se nós nos enchermos do Senhor, se nós nos enchermos da tua palavra, se nós nos enchermos da comunhão contigo, se nós nos enchermos, Pai, orando, se nós nos enchermos jejuando, se nós levarmos a sério aquilo que o Senhor nos fala a respeito de alimento espiritual. Então nos dê uma fome e uma sede do Senhor, uma fome e uma sede do teu reino, uma fome e uma sede de te conhecer mais, uma fome e uma sede de termos mais íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que cada um dos nossos dias foram escritos no teu livro, porque de forma presciente o Senhor sabia. E eu espero sinceramente que cada um deles sejam dias de bênção, de glória e de testemunho do que o Deus é o Deus que nós servimos e cuida das nossas vidas. Se você puder levantar a sua mãozinha para o céu, e se você puder repetir essa oração comigo, você deve falar assim: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque eu sei quem Tu és. Muito obrigado, porque eu sei do Teu coração. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem o desejo de me abençoar, de me prover, de me guardar. E o Senhor tem algo para mim, que não é só para essa terra, mas também para toda a eternidade. E eu sei que tudo que o Senhor tem para a minha vida é muito bom. E eu quero hoje colocar a minha vida no Teu rumo. Eu quero que a Tua palavra seja o meu norte. Eu quero que a Tua palavra seja o meu norte. Eu quero que a Tua palavra seja o meu norte. Eu quero que a minha vida Te glorifique, que as minhas decisões Te honrem. Eu quero caminhar seguro para o lugar, para os sonhos
que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito mais que sonhos sejam frustrados. Eu não aceito mais que projetos que o Senhor tem para a minha vida sejam interrompidos. Eu declaro hoje que a minha vida tem um norte, que a minha vida tem um caminho, que a minha vida tem um destino, e eu continuarei andando reto e firme para esse destino, para esse projeto, para os sonhos do Senhor para a minha vida. E eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me conhecia desde quando eu estava no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha planos para a minha vida. E eu te amo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.